Continuando a série de vídeos sobre o processo que se tornou conhecido historicamente como Inconfidência Mineira, vamos fazer uma análise agora breve, mas substancial do movimento em si, da situação que se materializou e que realmente pode ser chamado fato histórico e não apenas da análise do seu contexto. Vamos lá. Em questão do termo, né? Existe uma discordância entre os termos conjuração e confidência. Conjuração seria, no caso, a ideia de um movimento para dotar de soberania algum ente que não tinha soberania até então, né? Então é um movimento que ele surge nessa época das revoluções liberais, que ele surge nessa época da quebra dos primeiros pactos coloniais, vamos colocar nesses termos. Já Inconfidência é um termo que pode ter duas acepções diferentes. Uma que é a acepção que popularmente se difundiu no Brasil, a ideia de que essas pessoas estariam sendo não confidentes, mas inconfidentes, no sentido de sem guardar segredos e tal, pela forma como o movimento terminou, né? E a outra delas, um pouco mais embasada em uma fundamentação etimológica, a de que inconfidência seria, na realidade, o delito de não prestar fidelidade ao príncipe, né? Infidelidade ao príncipe, infidelidade à coroa, à monarquia. Então, de toda forma, o nome conjuração, o termo conjuração, ele é preferível por uma questão de respeito aos envolvidos no processo, por uma questão de respeito à relevância política, histórica que esse movimento teve. Por isso que no presente trabalho se preferiu usar essa terminologia. Sabe-se que são vários os fatores, como já abordados anteriormente, tanto de caráter filosófico quanto de caráter material, que levaram à deflagração do movimento. E vamos tentar sintetizar aqui, de uma forma didática, o que ele realmente foi. Tem na obra Brasil, uma biografia da Louise Starling e Lilia Schwartz, tem uma definição sobre o grupo, né, político. Outros capítulos da presente série debateram a figura isolada de alguns personagens, mas assim, uma definição geral do grupo interessante se encontra aqui. O grupo era eclético, reunia cônegos eruditos como Luiz Vieira da Silva, proprietário de uma livraria formidável e professor de filosofia no seminário de Mariana, e padres apreciadores de música como Carlos Corrêa de Toledo, vigário da vila de São José del Rei, hoje Tiradentes. Havia entre eles três grandes poetas, o próprio Gonzaga, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto. E diversos letrados, o médico e naturalista José Vieira Couto, o engenheiro militar José Joaquim da Rocha, o filósofo, cientista natural e mineralogista José Álvares Maciel, o jovem médico recém-formado em Montpellier, Domingos Vidal de Barbosa Lage. Entre os participantes regulares desse grupo também se perfilavam militares de variada patente. O mais graduado, tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, comandante do Corpo Militar dos Dragões. Esse Francisco de Paula Freire de Andrade, ele era sobrinho do governador Gomes Freire de Andrade, o Conde Bobadilla, que na verdade talvez tenha sido a figura que mais reuniu o poder político nessa época da colônia, no século XVIII. Então, assim, era uma pessoa, em termos de estratificação social, em termos de hierarquia social, era uma pessoa da mais alta patente à época, tanto militar quanto socialmente falando. E um número considerável de membros da elite econômica da capitania, homens de negócio, fazendeiros, comerciantes, emprestadores de dinheiro, contratadores, além dos poderosos magnatas locais, como João Rodrigues de Macedo, proprietário do magnífico sobrado que abrigou várias reuniões dos conjurados em Vila Rica. Então você vê que é um grupo que ele surge de diversas áreas sociais, mas assim, dá para dizer que é um movimento das camadas mais altas, apesar de ter militares de patente mais baixa, apesar de ter algumas figuras que estavam mais próximas da população, das classes populares, como a gente compreende hoje em dia. Em geral, era um grupo da média para alta sociedade colonial. Então você vê que isso, por si só, é um indicativo claro de que a administração não era bem sucedida. Se as pessoas que talvez estivessem numa posição de maior privilégio dentro daquela estrutura, elas tinham motivo suficiente para se rebelar, para buscar a própria soberania, para buscar
a independência, então é óbvio que a administração não era feita em termos satisfatórios. Então, existe um fator determinante para isso que a gente já tratou anteriormente, mas cabe repetir, que é a questão de como Portugal via de forma engessada a relação colonial e a subfunção mineradora nas Minas Gerais. Portugal não tinha uma visão realista, a coroa portuguesa não tinha uma visão realista. Os políticos responsáveis por traçar as políticas do além-mar, dos domínios ultramarinos, eles não tinham uma visão realista do processo da mineração, nem de quanto ouro estaria realmente sendo extraído, muito menos das relações e da complexidade daquela produção. Além disso, se colocava como única hipótese aquele tipo de produção, a questão da mineração de ouro, de pedras preciosas. É como se Minas Gerais não tivesse nenhum outro potencial. E essas pessoas, por estarem principalmente nas estruturas mais altas da sociedade, da produção econômica à época, elas conseguiam ver potencial econômico além da mineração, elas conseguiam ver outras atividades que poderiam ser desempenhadas, trazendo benefícios no sentido de progresso mesmo, econômico, social, de infraestrutura e tudo mais. Então, são fatores relevantes nesse sentido. Além disso, a administração econômica era lamentável e isso fazia com que a crise na extração do ouro, que já era, pelo menos já se observava nas últimas décadas, né? Porque a gente sabe que o auge, que é na metade do século XVIII, ele também marca o início da decadência da extração aurífera. Então, nessa fase já existiam algumas décadas em que o ouro estava sendo percebido em montantes cada vez menores. Então, nesse sentido, Portugal desconsiderando completamente isso, né, a coroa portuguesa considerando frequentemente isso, existiam algumas... Sempre existia a hipótese de ser deflagrada a derrama, né, que seria a cobrança compulsória dos impostos atrasados, em especial o quinto, que era estabelecido em patamar mínimo de 100 arrobas, e essas 100 arrobas faziam um bom tempo que não conseguiam ser alcançadas, né? Então essas pessoas elas viviam nessa iminência de serem surpreendidas por um processo coercitivo de expoliação, na verdade cobrança de uma forma que a gente atualmente não teria capacidade de conceber. Então existe uma qual o termo que se usa? Uma instrução nesse sentido de proceder com a derrama. Essa instrução ela é dada ao Visconde de Barbacena pelos responsáveis pela política ultramarina da coroa, então ela vem de Lisboa. E ao saber disso, né, com certeza é o fator determinante, a gota que transborda o copo nesse processo. Então, mas se sabe que já anteriormente a isso, existem indícios de que em 1780, 1781, muitos desses envolvidos eles estavam estudando na Universidade de Coimbra, e lá eles já tinham se comprometido em iniciar um processo de conjuração, um processo de não mais dividir a soberania das Minas Gerais com Portugal, né, com a coroa portuguesa, de criar uma região soberana. Essas pessoas tinham a visão de que Minas Gerais era autossuficiente, então eles teriam condições de instituir uma república nos moldes da norte-americana, da Revolução Norte-Americana, instituir uma república de certa forma confederada, e nisso tinha um grande papel a ser desempenhado pelas câmaras municipais, que concentravam os três poderes à época, né, na América Portuguesa, função legislativa, não poderes, porque não eram poderes, mas as três funções, legislativa, judiciária e executiva, e essas instituições teriam um caráter fundamental nessa confederação que se formaria. O problema é que uma confederação ela precisa de entes federados e as outras províncias não aderiram ao processo. As reuniões em termos formais, né, em termos materiais, elas começam a ocorrer no ano que antecede a devassa, ou seja, 1788, e se falava em república, como já dito, nos moldes da Constituição norte-americana, se falava em independência da região, se falava na reestruturação geográfica de Minas Gerais. Essas ideias partiam de três centros principais, que era o Cerro do Frio, dentro da produção, da extração de diamantes, o Rio das Mortes, a comarca do Rio das Mortes, onde tem Tiradentes, São João del Rei, que provavelmente seria a capital
e da própria Vila Rica. O que acontece? A confederação não chega a funcionar por uma questão de que outras províncias não aderem. Os Estados Unidos, um possível aliado, tinha acabado de assinar um acordo comercial com Portugal em 1786 e, claro, apesar de Thomas Jefferson chegou a se encontrar com José Joaquim Maia Barbalho na França, em Nîmes, na França, mas claramente os Estados Unidos não tinham condições de capital político para entrar numa aventura dessa nesse momento. Além disso, Rio de Janeiro, Bahia, prováveis regiões a se incorporarem ao processo e formarem a futura confederação, não aconteceu dessa forma, de forma que o movimento não conseguiu prosperar, né? Desde o primeiro momento. Então, assim, eles acreditavam muito que deflagrado o motim, que deveria acontecer quando da cobrança da derrama, quando essa derrama realmente chegasse, no dia que a derrama fosse ser cobrada, seria instaurado o motim. E eles esperavam que a incapacidade logística de manter a colônia, manter uma guerra nas Minas Gerais, por parte de Lisboa, assim como aconteceu nas 3 colônias dos Estados Unidos, faria com que Portugal, em algum momento, que a coroa portuguesa tivesse que negociar, tivesse que desistir da coerção. Só que o movimento não chega a ser posto em prática. Tem uma cena que é o clássico, né, que seria um personagem chamado Um Embuçado, que até hoje ninguém sabe quem é. Foi um camarada que apareceu de madrugada com um chapéu no rosto, capuz preto, em Vila Rica. Quem já foi em Ouro Preto sabe que é um lugar bem estranho de noite. E ele teria ido na casa das pessoas que estavam envolvidas no processo, avisando que estaria acontecendo a devassa, que já teriam denúncias formais e que o processo devia ser desmantelado. Realmente já existiam denúncias formais, foram 3, mas a mais importante é de um cara que estava envolvido no processo, que é o Joaquim Silveira dos Reis. Ele faz uma denúncia formal ao Visconde Barbacena e ele participa diretamente vamos dizer assim, da exposição do que era o movimento. Ele é fundamental, é uma figura que ficou tida historicamente como traidor do movimento, como Judas daquela circunstância. É uma figura bastante depreciada na história do povo mineiro. Realmente, ele tentou, de alguma forma, se dar melhor do que os outros e não teve sucesso também nesse sentido, né? Ele terminou não sendo punido de forma exemplar como os demais foram, mas também não lucrou como ele queria lucrar. Uma das exigências que ele fazia era de lucro mesmo, de talvez angariar parte do capital político dessas pessoas. Enfim, os motivos de cada um são seus, mas o fato é, ele é a figura que fez a denúncia formal mais substancial contra o movimento e da qual partiu a devassa. Então, o que é que acontece nesse momento? Cláudio Manuel é encontrado morto dentro da Casa dos Contos. Até hoje, as pessoas da região não aceitam como um caso de suicídio, porque foi a versão oficial. Se fala muito numa possível queima de arquivo do próprio Conde Barbacena, porque Cláudio Manuel da Costa talvez fosse o mais bem relacionado em termos da estrutura política dos conjuradores, e ele teria informações sobre pessoas de maior estatura dentro da estrutura da coroa para implicar. Então, ele teria sido assassinado a mando de Barbacena por essa razão. O fato é, diferente do que por muito tempo se perpetuou a ideia de que só Tiradentes teria sido penalizado, todos eles de alguma forma foram penalizados, alguns com degredo, outros com prisão perpétua em Portugal, que foi uma pena que se observou para os padres, enforcamento de Tiradentes, confisco dos bens. De alguma forma, a maior parte dos implicados... Assim, na verdade, a gente sabe que os implicados estariam talvez na casa dos 100, e são 24 que participam da devassa. Então, muitos provavelmente foram dispensados do processo, mas quem foi processado, quem foi formalmente implicado, recebeu alguma pena. Tiradentes, porque ele é o
o bode expiatório, como muitos chamaram historicamente. Primeiro, o motivo mais óbvio seria a condição de inferioridade econômica diante dos demais, de relevância política, de relevância social e econômica diante dos demais. Mas o outro fato é a relevância política que ele tinha no movimento. Ele não era o líder do movimento, ele não era a centralidade do movimento, ele não ditava os caminhos que o movimento iria tomar, mas ele era o grande propagador de ideias. Ele era o mais popular, o mais bem relacionado, além de estar na tropa regular, ou seja, estar em constante deslocamento entre Minas, Rio de Janeiro, entre as comarcas dentro de Minas Gerais. Ele era tinha o ofício de tirar dentes, que é tipo dentista, tinha o ofício também de cura, algumas questões medicinais, então ele era uma pessoa que era mais próxima do povo. Ele também era muito bom orador, ele tocava violão, e era uma figura interessante, muito boa de retórica. Ele mesmo confessa que fazia adaptações retóricas aos textos, fazia adaptações retóricas às ideias que eram passadas para ele, para que elas tivessem uma maior aceitação dependendo do público. Então ele era figura, a imagem pública do movimento. Na monarquia, a pena, ela tem um caráter de exemplo, ela tem um caráter educativo, que queria mostrar às pessoas que não deveriam fazer aquilo, senão elas iam morrer, ou ser presas, seja lá o que for. Então, obviamente, a pena mais pesada vai ser dada a ele, porque é a pena de exemplo. Ele era as pessoas, ele é a face, ele era o corpo que as pessoas vinham praticando a tal Inconfidência Mineira, né? E então era a infidelidade dele que deveria ser punida em termos de exemplo, para demonstrar que associar a imagem do movimento à morte, associar a imagem do movimento à pena brutal e degradante. Então por isso ele foi brutalizado, como foi exposto em capítulo oportuno da presente série. E esse processo da devassa, ele gera mais descontentamento, ele gera talvez uma consciência maior de alguns setores da sociedade da América Portuguesa à época, da necessidade de soberania, da necessidade de desconstrução do pacto colonial. Então, nesse sentido, Tiradentes é sim uma figura que ele centra uma ideia de mártir. Isso vai ser posteriormente levantado em diversas fases da nossa história, por diversos movimentos diferentes, inclusive em alguns momentos por movimentos conflitantes, como por exemplo durante a ditadura militar, tanto a instituição Estado brasileiro quanto instituições, ou vamos dizer assim, movimentos de contestação, ambos reclamavam para si essa figura, né? Então é uma noção de mártir, uma noção de herói que poucos personagens na história do Brasil têm. Então se compreende a necessidade de conhecer a verdade desses personagens, conhecer a história, de se conhecerem os fatos e as ideias que construíram o movimento, mas se reconhece também a relevância da manutenção como símbolo, né? E é uma questão que a própria coroa portuguesa aparentemente já vê dessa forma, porque usa a pena mais brutal nele justamente por ele ser um símbolo do movimento. Então é isso. As implicações posteriores são assunto para outros temas, mas espero que esse resumo tenha sido suficiente para conhecer de alguma forma o movimento da Conjuração Mineira de 1789. Obrigado pela atenção.